Olá, aqui é o Marcelo Vieira, do Investidor de Sucesso, e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o economista e apresentador do Manhattan Connection, Ricardo Amorim. Obrigado, Ricardo. Marcelo, prazer estar aqui com você, é muito bom estar com vocês. Não, muito legal. É o seguinte, conta pra gente, às vezes quem está ali do outro lado, né, conhece lá o Ricardo Amorim, economista, apresentador, enfim, no Facebook, nas mídias sociais, e ele não conhece, enfim, toda a história do Ricardo. Queria que você contasse resumidamente um pouquinho da tua história, tanto profissional quanto quem é o Ricardo Amorim. Muito bom. Quem é o Ricardo Amorim é uma pergunta que eu tento responder diariamente. Às vezes, alguns dias eu consigo melhor do que outros. Mas, enfim, eu sou de São Paulo, nasci há 45 anos, o tempo está passando, tô ficando cheio de cabelo branco. Hoje, mais do que nada, eu diria eu sou pai. Eu tenho 2 crianças, que para mim é a parte mais importante da minha vida. Mas o meu histórico eu estudei economia sem saber o que eu queria fazer, eu tinha dúvidas das faculdades mais diferentes possíveis. Quando eu falo mais diferentes possíveis, envolvia coisa como educação física, medicina, enfim, coisas bastante diferentes dos caminhos que eu acabei. Só desculpa te interromper, você chegou em algum momento a ter uma história de nadar, a pensar em ser atleta? Conta isso aí um pouco pra gente. Vamos lá, até mais ou menos uns 16, 17 anos, disparada a coisa mais importante da minha vida era natação, era esporte. Eu adorava esporte, eu cheguei a fazer outros, joguei basquete. Tem uma coisa, eu cresci muito, muito rápido, eu tenho 1,82 m, com 13 anos eu tinha 1,80 m. O problema é que eu parei de crescer depois. Então, o que acabou acontecendo é que um pouco antes disso eu optei, aí passei a me dedicar a nadar. E de fato, eu adoro natação, nado até hoje. Mas teve uma época que eu levei isso a sério. Fui treinar nos Estados Unidos, treinei na equipe de Mission Bay, na Flórida, que na época era a equipe do treinador da seleção americana. Mas na hora do vamos ver, que ele falou, bom, agora você fica... Isso eu fui treinar nas férias, né? Férias escolares. Eu fui de 15 para 16 anos. Mas na hora que ele me falou, agora você fica aqui treinando 1 ano e meio com a gente, porque você vai pegar medalha na Olimpíada em Seul. Eu falei, esse cara tá louco. Eu não tenho a menor chance. Eu não era um grande nadador, mas eu era um nadador, particularmente naquele mês, absurdamente dedicado. Eu estava treinando, entre outros, com o Michael Gross, que era o Albatroz, um alemão que na época era o melhor nadador do mundo. Era o Michael Phelps da época. E para mim, que eu não passava de um nadadorzinho medíocre ter a chance de nadar com o melhor do mundo, meu grau de motivação estava no infinito. E eu acho que isso impressionou o treinador. Mas aí eu falei, não dá... O que significava isso era parar de estudar aquelas alturas, porque o esquema de treinamento eram 8 horas por dia, 6 dias por semana, eu tinha 16 anos, então teria que parar de estudar. E eu na época falei, eu não sou bom o suficiente para fazer isso. E aí foi que a natação passou a ser um hobby, não a coisa que eu mais gostava, e tudo bem. Até que passa a Olimpíada de Seul em 88, chega a Olimpíada de 92 em Barcelona. E nessa Olimpíada, o Gustavo Borges ganha as primeiras medalhas olímpicas dele. O mesmo Gustavo Borges, quando esse convite que eu recebi do treinador que eu comentei, na época ele era meu freguês de caderneta. Aí eu passei a me questionar se de fato eu não teria tido essa chance, e o que para mim foi uma lição de vida espetacular, porque eu aprendi desde então, eu só me arrependo do que eu faço e não do que eu não faço. Esse foi um grande arrependimento, eu nunca vou saber. Possivelmente, se tivesse tentado, não teria acontecido nada, mas eu não tentei. Deveria ter tentado, de lá para cá, esse erro eu não cometi mais. Cometi vários outros, mas esse eu não cometi mais. Não, muito, muito legal essa história e essa questão. É uma lição de vida, né, que serve para tudo, né? Inclusive, na vida financeira e nos investimentos, você tem que tentar. Muitas vezes você vai errar, você vai tropeçar, você vai cair, mas o fato de que você tem que tentar para saber onde você pode chegar, né? Eu acho essa história fantástica. Posso aproveitar? Você tem tanta razão que eu acho que isso vale... Um dos erros mais comuns que a gente comete na vida, em particular na vida financeira, que eu acho que está associado a isso, é o erro de a gente ficar meio perdido e a gente não faz nada. E a gente acha que ao não fazer nada, eu não tomei decisão nenhuma, eu não fiz nada. Ao contrário, você tomou uma decisão, e muitas vezes uma decisão que custa e muito. Seja em decisões pessoais, profissionais, financeiras nem se fala. Que é aquela coisa, não, eu comprei, o mercado não, começou a cair, eu não sei, mas eu não vou sair perdendo dinheiro, como é que eu vou fazer isso? Então espera, vamos ver, quem sabe vira. A decisão, a cada momento que você tem um investimento, neste momento, a melhor coisa, se eu não tivesse, eu investiria nisso? Se a resposta for não,
significa que vem do investimento que você fez. E vale exatamente ao contrário. Quer dizer, o problema maior normalmente está na hora de segurar ou não o investimento que a gente tem. A gente só deveria ter um investimento a cada minuto se perguntando se isso é algo que você compraria hoje. Se você não compraria hoje, significa que não é um investimento para você carregar. Muito legal essa lição também. E eu queria, Ricardo, que você falasse um pouco sobre o sujeito que está lá, que está em casa, que, enfim, quer começar a aprender a investir, quer conquistar a independência financeira dele. Quais os primeiros passos, quais os principais erros das pessoas, de um modo geral, que você vê acontecer na sua experiência? Bom, o primeiro deles é, eventualmente, não querer aprender a investir. Acho que conquistar a independência financeira todos querem, então acho que esse é ponto pacífico. E uma parte fundamental de conquistar a independência financeira é aprender a lidar melhor com o dinheiro. E aprender a lidar melhor com o dinheiro tem vários aspectos, desde o aspecto do que você faz com o dinheiro, qual é o papel que o dinheiro representa na sua vida, para que ele serve, se você está usando o dinheiro para se medir, tem um monte de questões psicológicas. Mas tem uma questão específica, importante, que é fazer o dinheiro trabalhar para você. Quanto mais você fizer o dinheiro trabalhar para você, menos você vai ter que trabalhar pelo dinheiro. E isso é talvez uma das partes mais importantes da independência financeira. Quer dizer, você ser dono das suas escolhas. Para que isso seja possível, você precisa entender minimamente de investimentos. E entender de investimentos, muitas vezes, nada mais é do que reconhecer que aquela não é uma área que você goste, que você seja especialmente capacitado e, portanto, é buscar alguém que possa fazer isso para você. Ou não. É chegar à conclusão que sim, você quer fazer isso, você quer melhorar, quer fazer melhor, acha que tem condição de fazer melhor do que outros e se dedicar. Uma coisa que eu acho que é particularmente importante para qualquer um entender na hora que está fazendo um investimento financeiro é que se ele for um investimento que tem algum risco, e são esses os que têm possibilidade de ganhos maiores, os outros não têm, para você ganhar dinheiro você precisa saber algo que os outros não sabem. Você precisa fazer algo melhor do que a média do mercado, incluindo e principalmente, porque o mercado mais do que nada tem um monte de profissionais que fazem isso. Então a primeira pergunta que você precisa fazer é: o que eu de fato tenho de vantagem em relação a isso? E muitas vezes os pequenos investidores têm uma série de vantagens. Uma delas é não ter que ficar prestando contas aos outros, que a gente até conversava sobre isso antes. Isso cria uma série de dificuldades, uma série de conflitos. Isso dá uma vantagem para o pequeno investidor individual em relação aos profissionais. Mas, por outro lado, ele provavelmente não tem acesso à mesma quantidade de informações, de análises, de equipe, de instrumentos. Então ele precisa entender, esse é um jogo para eu realmente me meter para jogar com e contra todos os outros, ou ao contrário, vou procurar alguém que pode fazer isso melhor para mim. Muito bom. Outra questão que eu queria te perguntar é o seguinte: o sujeito tomou a decisão de aprender e de fazer ele próprio, seu próprio investimento, né? Digamos que ele quer ser um trader. A gente conversando, uma coisa muito interessante é que você não é aquele economista teórico, né? O cara que estudou, claro que você estudou, rodou o mundo inteiro, mas não é simplesmente aquele cara que já ouviu falar que isso pode subir, isso pode cair e fica por isso. É o economista da torre de cristal, esse. Exatamente. Você já foi trader, enfim, tem experiência de botar a mão na massa, é arrojado com o seu próprio capital, né? O que você daria de dicas, ou dicas de um modo geral, para a pessoa, principalmente a gente tem bastante um público que é trader, seja investindo, fazendo trade por conta própria, ou com robô, ou com sinais, mas é trading, ele está envolvido na decisão de que estratégia utilizar, de qualquer forma a decisão é dele, né? Que dicas você daria para essa pessoa? A mais importante, eu acho que é autoconhecimento, é saber o que você faz de melhor e jogar o jogo que você tem mais chance de ganhar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você colocar nessa sala aqui comigo o Neymar e o Michael Phelps, eu vou fazer o seguinte: eu vou nadar contra o Neymar e eu vou jogar bola contra o Michael Phelps. Porque eu sei que os dois são excepcionais, cada um na sua área, e nesse caso o que eu escolheria é, como eu não sou excepcional em nenhuma das duas, o que eu faria é que eu vou jogar no que eles são ruins. Mas no caso do mercado financeiro, há uma série de questões. Eu, por exemplo, eu até comentava isso com você, quer dizer, eu sou um
péssimo day trader, péssimo. Às vezes que eu tentei me meter a fazer coisas assim, eu basicamente perdi dinheiro. À medida que o prazo do investimento aumenta, eu posso ser melhor. As tendências de longo prazo, o meu histórico é muito, muito bom. Quando elas começam a ficar muito de curto prazo, ele é péssimo. Então, o que significa isso? Os meus investimentos estão associados a tendências de longo prazo. Há pessoas que têm características exatamente inversas a essa. Então, acho que essa é a primeira coisa, é entender o que fazer. E a segunda, não se sentir na obrigação de fazer coisa o tempo inteiro. Da mesma forma que eu falei que é um problema grave, que é nas horas que a gente tem que tomar decisão, não tomar, e na prática essa é uma decisão, o contrário é achar que eu tenho que fazer sempre. E em particular, há duas situações que eu acho que nós temos que tomar mais cuidado. A primeira, depois de uma sequência de acertar muito, nesses momentos, normalmente, a confiança cresce demais, os riscos acabam sendo exagerados e eu já vi muita gente boa, depois de uma sequência muito favorável, entregar tudo em uma operação. E a segunda é quando você vem errando. Quando você vem errando, a tendência é que o seu emocional fique abalado, a sua segurança fica abalada e o que acaba acontecendo aí, principalmente quando o mercado está muito volátil, muitas altas e baixas, muitos zigs e zagues, depois que você toma uns 2 ou 3 zigs e zagues, a melhor coisa que vai fazer, sai fora do mercado um pouquinho, esfria a cabeça e volta zerado, porque senão você ainda está achando que está tomando a decisão melhor para a sequência, você ainda está, na prática, tentando se justificar por o que você fez antes e está tomando decisões erradas, única e exclusivamente por razões psicológicas e emocionais. Isso é verdade. O lado psicológico, sem dúvida, é o que mais pega investimento, seja carteira de longo prazo, seja day trade, de uma forma ou outra de investimento, realmente né? Bom, Ricardo, muito obrigado pelas tuas palavras. Eu tenho certeza que vai somar bastante aí para a nossa audiência e obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado, Marcelo. Se eu posso fechar com um último comentário... Você estava me fazendo pensar num comentário do Charlie Munger, que é o parceiro do Warren Buffett, e uma técnica que ele usa muito para tentar diminuir esse efeito psicológico é o que ele chama de inversão. É um pouco o que eu fiz com relação àquela decisão de será que está na hora de manter um determinado investimento ou não? Inverte, você compraria? Isso vale para quase tudo, quer dizer, qualquer situação que você quiser julgar, uma das formas de julgar se faz sentido ou não é você invertendo. Vamos criar uma situação fora do mundo de investimento. Vamos imaginar a carreira. Você está num determinado emprego e recebe uma outra oferta de emprego. E você fala, não, aqui vai ser melhor porque eu vou ganhar mais, porque eu tenho mais desafio, mas em compensação vou passar 3 horas no trânsito longe da minha família. Será que vale a pena ou não? Não sei. Inverte. Imagina que você estivesse no que é o emprego novo e você recebesse oferta para ir para o que você está. E agora? O que você faria? Quando você inverte, você consegue ter uma visão muito mais ampla das situações. Isso, enfim, é uma técnica que o Charlie Munger prega, me ensinou, eu uso e ajuda demais. Legal. Obrigado. É isso aí, pessoal. Então, por favor, clique em curtir aqui abaixo se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários, suas perguntas aqui no vídeo abaixo. Tá legal? Então, é isso aí e até um próximo vídeo.